Considere as rotas a seguir, nas quais são mostradas os mesmos pontos e trajetos. O ponto A, que é este aqui, ponto onde encontra-se parado o ônibus que Paulo precisa pegar para ir à escola. O ponto B, que é este aqui, ponto de ônibus mais próximo da escola de Paulo. O ponto C, que é este aqui, é a casa de Paulo. A trajetória AB, que é daqui para cá, é a trajetória, do ônibus de A até B. E a trajetória CB, que seria daqui para cá, trajetória feita por Paulo de sua casa, ponto C, até o ponto de ônibus mais próximo, que é o ponto B. Certo, beleza. Aí agora, ele diz o seguinte na questão: considerando que Paulo começa a caminhar do ponto C rumo ao ponto B, então ele começa a caminhar desse ponto aqui e vai chegar nesse ponto aqui. No mesmo instante que o ônibus está parado do repouso no ponto A, então o ônibus estava parado ali, indo em rumo ao ponto B, que seria esse ponto aqui em cima, o menor valor de velocidade média. A pergunta é: qual a velocidade média com a qual Paulo deverá caminhar para que consiga chegar no ponto B, no mesmo instante que o ônibus realiza sua parada também no ponto B. Bom, vamos pensar um pouquinho. A gente tem que fazer o seguinte para poder resolver essa questão. Primeira coisa, se ele quer saber a velocidade média do Paulo, a velocidade média sabemos que é ΔS sobre ΔT. Então vamos ver o que é que a gente tem e depois a gente vê o que é que a gente precisa. A velocidade média de Paulo é a distância daqui para cá sobre o tempo que ele demora. Qual a distância daqui para cá? Bom, para eu saber essa distância, eu já sei que quando ele andou nesse primeiro vetor aqui, que eu estou cobrindo, foram 200 metros. Então aqui é 200. Então já foram 200 metros. Agora, esse segundo vetor aqui não está tão óbvio qual é o tamanho dele. Como é que eu vou descobrir o tamanho dele? Nós podemos descobrir o tamanho desse vetor completando esse triângulo aqui. Analise comigo esse triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, aqui vale 90 graus. E os catetos desse triângulo retângulo, aqui vale 100, olha só, e aqui vale 100. Por causa disso, 100 e 100. É um triângulo retângulo onde os catetos são iguais a 100. E aí, para descobrir esse outro pedacinho aqui, eu poderia fazer Pitágoras. Para descobrir esse pedacinho de x daqui para cá, eu poderia fazer Pitágoras com 100 e 100. Mas acredito que todo mundo já sabe que quando se faz Pitágoras com dois números iguais, a resposta é igual ao que a gente encontra lá na diagonal de um quadrado. Isso daqui vai dar 100 raiz de 2, tá? Se você tem dificuldade nisso daqui, é só você perceber que quando eu somo 100 com 100, vai ficar 200, né? 100 ao quadrado vezes 2. Aí o 100 vai sair da raiz. E aí vai encontrar essa respostazinha aqui. Essa resposta aqui. Beleza. Então eu já sei a distância que esse cara percorreu, porque foram 200 metros com mais esse pedacinho aqui de x que eu acabei de calcular, que vale 100 raiz de 2. Então significa dizer que esse outro pedaço aqui é 100 raiz de 2. O que está faltando para acabar a questão é quanto tempo ele demora para sair daqui para cá. Pois bem, esse tempo que ele demora para fazer esse percurso é nada mais, nada menos que o mesmo tempo que o ônibus percorre para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então todo o problema da questão é descobrir esse tempo. Só que esse tempo é o mesmo tempo que o ônibus demora de A até B. Aí o que a gente vai fazer para resolver a questão? Olha só, ele diz o seguinte: considere que o ônibus acelera e desacelera numa taxa de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Sabemos a aceleração do ônibus, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, ele disse que a velocidade máxima era de 54 km por hora. Bom, é importante saber que eu não vou usar em km por hora, né? A gente usa em metros por segundo. Então isso aqui vai dar 15 metros por segundo, dividido por 3,6. E aí ele diz que a qual essa velocidade é mantida constante ao longo da trajetória de A, B, né? Ela é constante, exceto nos intervalos de aceleração para sair do ponto A e desaceleração para chegar no ponto B. Despreze o atrito do ônibus
e de Paulo com ar durante o deslocamento de ambos. Vamos pensar um pouquinho. Lembre que a gente quer o tempo. Agora, se a gente pensar assim, se eu conseguisse construir um gráfico de velocidade em função do tempo, isso ia facilitar bastante. Por quê? Gráfico de velocidade em função do tempo, a área desse gráfico é numericamente igual ao ΔS. Então, se eu conseguir construir a área desse gráfico, eu igualo com ΔS. Vamos pensar. O ônibus partiu da velocidade zero. Ele partiu do repouso. Então, ele acelerou até um momento em que a velocidade dele ficou igual a 15 metros por segundo, né? 54 km por hora. Daí ele não podia acelerar mais e manteve velocidade constante, até que quando estava chegando próximo do seu objetivo, ele desacelerou até parar de novo. Pronto. Então esse vai ser o esquema do gráfico. O gráfico vai ser basicamente assim. Agora, quanto vale esse pontinho aqui? A questão falou que a aceleração que ele vai ter nesses dois trechos, tanto aqui quanto aqui, são iguais, tanto na aceleração quanto na desaceleração, que vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. E aqui vale menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou pegar essas velocidades, aplicar o voat nesse intervalo aqui, ó, V igual a VO mais AT. A velocidade final foi 15, a inicial foi 0, ele partiu do repouso, a aceleração 2,5, e aí eu vou descobrir o tempo, tá? O tempo, no final das contas, vai ser 15 dividido por 2,5, que vai dar 6 segundos. O que a gente percebe? Que daqui para cá, galera, são 6 segundos. Só que esse pedaço aqui é exatamente igual, é equivalente, então tem que ser 6 segundos. Então olha só o que eu vou fazer agora. Se eu calcular a área de um gráfico como esse, eu vou estar encontrando o ΔS, não é verdade? Então vamos calcular a área para você ver o que vai dar. Como é que calcula essa área? É um trapézio. Base maior, aí a base maior daqui para cá eu não sei quanto é, eu vou chamar de T, certo? Então a base maior eu estou chamando de T. A base menor daqui para cá eu também não sei quanto é. Mas olha bem, se isso é T, então esse pedacinho aqui, ó, é T menos 12. Por que T menos 12? Perceba que tudo, quando a gente percorrer daqui para cá, vale T. Então aqui eu tenho um pedaço 6, aqui tem um pedaço 6, então o que sobrou aqui no meio é T menos 12. Então por isso que aqui no meio eu vou colocar T menos 12. Pronto, o problema acabou. Vamos calcular a área. Base maior, que é T, mais base menor, que é T menos 12, vezes a altura, que é 15, a altura do trapézio, que é 15, sobre 2 da fórmula. Tudo isso vai dar o ΔS, que é a distância que ele percorreu. Mas qual foi a distância que ele percorreu? O ônibus saiu daqui e chegou aqui, nessa posição B. Então ele percorreu 1490. Então tudo isso igual a 1490. Pronto, vou fazer minhas continhas aqui. Olha só, vai ficar, quando eu somar, minha gente, esse T com esse T, vai dar 2T. Menos 12, estou repetindo. Vezes 15, estou repetindo. E esse 2 que está aqui embaixo vai passar lá multiplicando esse número, tá? Então, quando eu multiplicar, vai ficar 2 vezes 1490 vai ser igual a 2.980. 2.980. Aí agora esse 15 que está aqui multiplicando vai passar para aqui para baixo dividindo. Então vai ficar assim, 2t menos 15, 2t menos 12 é igual a 2.980. Deixa eu só ir para o outro lado lá para poder ter mais espaço. Vou vir para cá. 2t menos 12 igual a 2.980 dividido por 15. Aí a divisão disso, 2t menos 12, 2.980 dividido por 15, dá 198,6. Então quer dizer que o t vai ser 198,6 mais 12, que passou para o outro lado somando, e aí esse 2 depois vai passar dividindo. Fazendo essas contas, quer dizer que o tempo deu aproximadamente
105,3 segundos. Esse valor não é exato, tiveram algumas aproximações ao longo do caminho, tá? Mas é aproximadamente esse valor. Aí, como ele quer a velocidade média, distância sobre tempo, ele quer a velocidade média do percurso de B, né, de Paulo, para sair de C e chegar em B. Então, eu já saberia a distância. Ó, lembra que a gente parou aqui. Ó. Eu já sabia a distância. Então, a distância é 200 mais 100 raiz de 2. E o tempo agora eu sei que é 105,3. Bom, fazendo essas contas, eu vou colocar a raiz de 2 como sendo 1,4. 1,4. Aí, multiplicado por 200, vai dar 140, né? 141, para ser mais exato, é 1,41. Dividido por 105,3, esse resultado é aproximadamente 11. Perdão, não vai dar 11 ainda não. Esse resultado vai dar 3 ponto alguma coisinha. Esse resultado vai ser 3,24 metros por segundo. Aí quando eu multiplicar por 3,6, que vai dar aproximadamente 11 km por hora. Portanto, o gabarito dessa questão aqui vai ser a letra D.